Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuação aqui à Nova República, né, a parte 2. Vou fazer a questão da contextualização, a gente vai voltar um pouquinho no governo Sarney para a gente poder entender o que motivou a eleição do Fernando Collor de Mello, levando em consideração, né, que foi o primeiro presidente a ser eleito depois, né, do Jânio Quadros na década de 60. Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês a apresentação para a gente poder, né, saber daquilo que nós estamos falando, que eu acho que é primordial, né, essa, essas questões. Bem, então, quando nós falamos em Nova República, então esse período ele entra, né, como um período de novas esperanças para o povo brasileiro, principalmente porque o povo brasileiro estava durante, né, ele passou desde a década de 60, então desde 1960 até 1989, então durante 29 anos sem poder votar, né? Então, no caso, né, as eleições de 1989 foi uma eleição bem importante, levando em consideração o que veio antes. Então, para iniciar aqui, eu vou colocar bem claro aqui para vocês, porque eu coloquei essa foto. Bem, eu coloquei essa foto aqui na apresentação porque é uma foto que ela representa o presidente eleito, que foi o Fernando Collor de Mello, e do outro lado nós temos o seu vice-presidente, no caso, o Itamar Franco. Por que eu peguei essa foto? Principalmente por conta dos acontecimentos, né, que vai gerar o impeachment do Fernando Collor e, né, o seu sucessor será o seu vice-presidente. Por que isso é importante nós frisarmos? Porque até a última eleição à presidência da República em 1960, o povo ele teria que votar no presidente e no vice-presidente. No caso aí, hoje é formado uma chapa. Essa chapa já vem incluso o presidente e o vice-presidente. Nesse caso, já não é a primeira vez que nós passamos, né, por um impeachment. Então, a questão sempre é importante nós frisarmos quem é que vem depois se o presidente tiver algum problema. Né, quando o presidente está fora do país, em algum acordo, alguma reunião diplomática. Então, quem são esses aí? No caso, né, esse é o vice-presidente. Então, vou iniciar um pouquinho aqui com a nossa contextualização. Então, no dia 15 de janeiro de 85, o Tancredo Neves venceu as eleições, né, para presidente da República do Brasil no colégio eleitoral, encerrando a ditadura militar no país. Entretanto, Tancredo morreu e quem assumiu o cargo foi o vice-presidente José Sarney, visto com suspeita pela população, pois fez parte da dissidência da Aliança Renovadora Nacional. Né, no caso, né, que foi rebatizada durante o período do multipartidarismo de Partido Democrático Social, que é o PDS, né, em 1980. Então, o Partido dos Militares, que mais tarde formaria o Partido da Frente Liberal, o atual Democratas. Então, o José Sarney ele fez parte do Arena, né, que depois virou o PDS, e o José Sarney ele foi um dos que votaram contra a emenda Dante de Oliveira. Então, no caso aí, a população, de uma forma geral, não toda a população, mas aqueles que tinham um pouquinho mais de esclarecimento, ou aqueles que estavam mais atentos à realidade política do país, eles viam a chegada do José Sarney ao poder com uma certa desconfiança. Então, isso sem contar que havia dúvidas constitucionais sobre se era Sarney que seria o presidente, né, da República, caso os deputados Ulisses Guimarães, quem deveria assumir o cargo, pois foi decisivo no apoio, né, do general, do general Leônidas Pires Gonçalves, indicado por Tancredo como ministro do Exército para que a posse de Sarney se concretizasse. Então, no caso, a posse de Sarney não tinha uma legalidade constitucional, mas, né, para que não houvesse problemas, né, dentro desse sistema, então foi colocado Sarney como presidente, e isso, né, para abrir a possibilidade, né, de você conseguir, né, as eleições que seriam feitas em 89. Então, entretanto, conforme o prometido, o governo Sarney redemocratizou o país, e em 86 ocorreu eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou uma nova Constituição, em 5 de outubro de 88. Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa Constituição, mas é sempre bom a gente lembrar sobre isso. Então, a Constituição, ela determinava a realização de eleições diretas para presidente no ano seguinte,
durante o governo Sarney. Partidos, né, até então clandestinos, como o PSB, o PCB e o PCdoB foram legalizados. No caso, né, com a Constituição de 1980, os partidos de esquerda eles puderam entrar novamente na legalidade, levando em consideração que o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Socialista Brasileiro, eles eram partidos considerados ilegais. Né? Em vários momentos da nossa história, os partidos comunistas foram colocados na ilegalidade por vários governos. Então, nesse sentido, nós teremos, né, uma eleição bem disputada nesse momento. Então, a constatação do aumento da inflação, herança do regime militar, foi outro desafio que teve de ser enfrentado pelo governo José Sarney. Para tal, foram feitos, né, sucessivos programas econômicos que não solucionaram o problema da inflação. Pelo contrário, agravaram ainda mais a crise inflacionária do país. O primeiro plano foi, né, postado pelo ministro da Fazenda, Dilso Funaro, né, que consistiu a criação de uma nova moeda, no caso, o Plano Cruzado, o congelamento dos salários e preços e o incentivo à produção. Né? Então, apesar do resultado positivo no início, as taxas de inflação anuais chegaram aos índices de 367% ao mês entre 86 e 87. Também estimulou o consumidor a controlar os preços, os chamados fiscais do Sarney. Denunciavam para o governo os estabelecimentos que não cumpriam o congelamento de produtos. Assim, os produtos começavam a sumir dos mercados e a inflação continuava a aumentar. Então, no caso, essa questão do desaparecimento desses produtos era algo corriqueiro. Né? Produtos básicos da cesta básica, como óleo, arroz, feijão, entre outros, um pouco antes de ter os seus preços reajustados, eles vão ter, né, de uma certa forma ou de outra, ele vai começar a sumir para que eles fossem remarcados no dia seguinte. Então, isso vai fazer com que esses produtos desaparecessem literalmente das prateleiras. Em novembro de 1986, foi anunciado o Plano Cruzado 2, que congelou os preços muito acima da realidade do mercado. Em maio de 87, a inflação já ultrapassava a casa dos 20% ao mês. Então, o fracasso do plano provocou a queda do ministro da Fazenda. Dois novos planos econômicos foram implementados no governo Sarney, o Plano Bresser, sob a orientação do novo ministro Luiz Carlos Bresser, e o Plano Verão, anunciado em janeiro de 89, sobre a orientação do último ministro da Fazenda de Sarney, o Maírson da Nóbrega. Então, no caso, né, esses planos não deram sucesso por conta das questões voltando à questão da competitividade e assim, a desconfiança do mercado estrangeiro no Brasil. Então, como os demais planos, ambos não conseguiram o resultado pretendido, então não houve o resultado pretendido. E era esse o cenário que vai, né, iniciar o processo das eleições. Então, o Brasil, ele vivia, né, sobre um clima de greves, né, então estouravam greves a todo momento, por conta do congelamento dos salários, o aumento, né, dos custos de vida, entre outras coisas, vai levar a população a buscar se manifestar dentro desse cenário. E o Sarney vai ser muito contestado nesse sentido. Então, a campanha eleitoral de 89, então, a eleição presidencial de 1989 no Brasil foi realizada em 2 turnos. O primeiro turno aconteceu em uma quarta-feira, no dia 15 de novembro de 89, e o segundo turno no dia 17 de dezembro de 89. Então, a primeira eleição presidencial do país após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, no caso, né, nós temos essa eleição. Houve um número de 22 candidatos à presidência e 22 vice-presidentes no Brasil. Né, concorreram às eleições os principais candidatos à presidência, no caso, o liberal Fernando Collor de Mello, pelo Partido da Reconstrução Nacional, atual PTC. O socialista Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT. O trabalhista Leonel Brizola, do PDT. O social-democrata Mário Covas, pelo PSDB. E o conservador Paulo Maluf, pelo PDS, o atual progressista. Então, houve várias candidaturas. E houve candidaturas também que foram contraditórias, ou candidaturas que foram, vamos entender da seguinte forma, não eram tão ortodoxas, não eram tão, né, como eu posso dizer, conservadoras. No caso, né, a candidatura do Silvio Santos. Então, o Silvio Santos, ele é um apresentador de televisão,
que na década de 70, década de 80, ganha muita fama por conta do Baú da Felicidade. E assim, em 89, em novembro de 89, com a campanha presidencial em andamento, o Silvio Santos foi anunciado como candidato à presidência pelo PMB, no lugar do pastor evangélico Armando Correia, que era candidato oficial do partido. E para a vice-presidência foi escolhido o deputado federal Marcondes Gadelha. Então, no caso, o Silvio Santos, ele tinha um apelo popular muito grande, e no meio da campanha, já com as cédulas para a eleição, o seu nome foi colocado, né? Tanto é que há vídeos no YouTube, né, que você pode pesquisar, né? No caso, tem vídeos onde o Silvio Santos ele vai explicar para o eleitor como seria votar nele. No caso, se ele votasse no Armando Correia, né, ele estaria votando no Silvio Santos. Né? Então é importante nós pensarmos sobre isso. Então também foi cogitada a renúncia do candidato Aureliano Chaves, do PFL, o partido maior e mais poderoso para o Silvio Santos o substituísse. Então, o Silvio chegou a fazer algumas gravações de propaganda eleitoral, pedindo votos para o número 26 do PMB, com insistência, pois não haveria tempo para mudar o nome, né, impresso nas cédulas de votação. Né? Então, no caso, aquilo que eu estava falando, as cédulas já estavam impressas. Então, nesse sentido, né, o Silvio Santos ele iria, né, concorrer no lugar de um candidato que já tinha sido eleito. Então, alguns dias antes das eleições, Silvio Santos teve seu registro na candidatura impugnado, né, cassado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por irregularidade no registro do PMB. O partido fizera convenções partidárias em apenas 5 estados, em vez dos 9 que estavam presentes na Constituição. Então, isso vai fazer o que é a convenção? A convenção é reunião do partido em estados e ali vai sair o nome do candidato à presidência da República. No caso, pela lei, deveria ser feito em 9 estados da Federação do Brasil. E só foi feito em 5. Então, o apresentador e empresário filiou-se em seguida ao PFL e ensaiou participar de outras eleições, mas as brigas entre grupos políticos e o acordo em negociações inerentes à política fizeram com que Silvio Santos continuasse, né, cuidando exclusivamente dos seus negócios. Então, o PMB sofreu a punição mais grave naquele momento, que foi a cassação, né, do seu registro no TSE. Então, ele teve o seu registro cancelado. O PMB não existe mais. Mas, né, o Silvio Santos ele poderia ter sido candidato naquele momento. Então, assim sendo, chegando no ano das eleições presidenciais, a eleição de 89 foi a primeira desde 1960, onde o cidadão iria votar para presidente da República. Por serem relativamente novos, os partidos políticos estavam pouco mobilizados e 22 candidaturas à presidência foram, né, lançadas. Então, no caso, né, por conta que só em 1980 houve a permissão da formação dos novos partidos, o que nós chamamos de multipartidarismo, porque até 1980 existia o bipartidarismo, ou você fazia parte do Arena, que era da situação, ou você fazia parte do MDB, que era o partido de esquerda. Então, no caso, a partir de 1980 vai ter né, vai existir, né, a criação de várias siglas, de vários partidos. Só que esses partidos não eram bem articulados entre si ainda. Então, isso vai fazer com que, né, houvesse muitos candidatos, 22 ao total. Então, a cédula era algo gigantesca. Né? Então, essa quantidade expressiva de candidatos, né, então, mantém o recorde das eleições presidenciais, mas o candidato, né, do número que passaria a 23 casos, né, no caso do presidente Jânio Quadros, né, cujo nome foi cogitado para a disputa, não abdicasse da pré-candidatura em decorrência dos seus problemas de saúde. Então, até o Jânio Quadros, ele tentou as eleições, mas, né, por conta de doenças que ele apresentou, ele não vai conseguir, né, disputar o pleito. Então, foi também a primeira eleição no qual uma mulher disputou o cargo da presidência da República, no caso, a Lívia Maria, do Partido Nacional, o PM. Então, no caso, nós temos até a tentativa da primeira presidente. Então, como nenhum candidato obteve maioria absoluta dos votos válidos, isto é, incluindo brancos e nulos, as eleições foram realizadas em 2 turnos, conforme a então nova lei prevista. Né? Então, no caso, a lei ela vai colocar o seguinte: então você pega todos os votos válidos. Então, para um presidente ele ser eleito em primeiro turno, é preciso ter 50% de todos os votos válidos, isso tirando brancos
e nulos. Então, ele tem 50 mais 1, ele é eleito no primeiro turno. No caso, não foi. No Brasil, nós tivemos apenas um caso de eleição em primeiro turno, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas, assim, no caso, né, o Fernando Collor, ele venceu o primeiro turno, mas com uma margem muito pequena do Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, então, o primeiro turno ele foi realizado no dia 15 de novembro, data marcada pelo 100º aniversário da República, né, do caso da proclamação da República, e o segundo turno no dia 17 de dezembro do mesmo ano. Foram para o segundo turno o Luiz Inácio Lula da Silva, pela coligação encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, e o Fernando Collor de Mello, encabeçada pelo PRN. Então, diversos veículos de imprensa noticiaram o forte fortalecimento, né, o favorecimento, né, por parte da Rede Globo no debate presidencial do segundo turno a Collor, né, e a relação a Lula. Então, em 2009, Collor admitiu que teve vantagem na disputa. Então, no caso, nós temos vários elementos que vai levar ao debate. Então, os debates políticos, eles eram feitos em horários muito, assim, horários que ultrapassavam as 10 horas da noite. Então, uma parte da população não acompanhou e não era incentivada a acompanhar os debates políticos. E no outro dia nós tínhamos o compilado desse debate. Então, aqui tem uma imagem que mostra isso, como é que era visto esse momento. Então, um duelo entre os dois presidentes. Essa imagem, ela é a propaganda do debate que seria feito no SBT. Né? Então, no sentido do quê? De que o Lula e o Fernando Collor estavam num processo de, né, literalmente de um duelo, como se fosse um bang-bang, né, norte-americano. Então, nesse caso aí, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai ser acusado pelo Fernando Collor de vários atos. Eles vão encontrar a ex-esposa do Lula, dizer que ele agredia ela. O Fernando Collor vai dizer que o Lula ele era uma pessoa que tinha um 3 e 1. Então, o que é um 3 em 1? Era um equipamento antigo de som, né, que as pessoas tinham nas suas casas e só quem tinha uma renda considerável um pouco mais alta que tinham condições de ter um aparelho desse. Então, no caso, né, existem várias visões. Tem até um documentário que foi produzido pela BBC, que é Muito Além do Cidadão Kane, e esse documentário, ele durante algum tempo no Brasil, ele foi proibido, né, de ser executado, de ser, né, transmitido. Então, nós temos que olhar com cuidado essas questões. Bem, então, no caso aí, o Fernando Collor, ele foi eleito, né, e ele, né, com aquele pretexto de ser um político novo, a questão de um político mais, né, mais popular. Então, teve muitas pessoas que votaram nessa proposta. Afinal de contas, ele tinha uma vida mais, como pode dizer, mais popular. Hoje, nós podemos dizer que as redes sociais, ela fez com que os políticos se tornassem figuras públicas mais próximas da população. E o Fernando Collor, por conta da sua vida de ser um atleta, de andar de jet ski, entre outras coisas, ele vai fazer uma proximidade muito grande à população. Então, no caso, a vida política do Fernando Collor de Mello, ele inicia em 79 a 82, que ele foi prefeito em Maceió, né, Alagoas. Ele foi deputado federal por Alagoas também de 82 a 86 e governador de Alagoas de 87 a 89. Então, ele renunciou ao cargo de governador em Alagoas para concorrer à presidência. Então, ele foi o presidente mais jovem votado da história, né, do país, eleito com 40 anos de idade, então pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, sendo o primeiro eleito pelo voto direto após o regime militar. Então, o primeiro a ser afetado temporariamente por um processo de impeachment também. Então, no caso, o Fernando Collor de Mello, ele tem todos esses ingredientes. Ele vai usar o slogan de caçador de marajás, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é o seguinte, ele vai, né, pregar uma nova política, onde ele iria caçar os privilégios de uma classe como pode dizer, mais tradicional da política. Então, sucedeu o presidente da República, José Sarney, nas eleições de 89, derrotou o Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Antes dessa eleição, a última vez que o presidente tinha sido eleito foi o Jânio Quadros, em 1960. E o povo, de uma certa forma ou de outra, ele teve algumas visões diferentes do Fernando Collor de Mello.
por conta das suas promessas, por conta da sua imagem juvenil, né? Ele vai ganhar muito voto por conta dessa sua aparência, né? É complicado dizer, mas eu conheço pessoas que votaram no Fernando Collor de Mello por conta que ele era bonito, né? Então isso vai fazer algumas coisas, né? Algum fator determinante na política nacional, né? Então isso, o Brasil deve, né, repensar suas formas, né, de escolher os presidentes. Bem, o mandato. Então, seu mandato foi marcado pela implementação do Plano Collor e abertura do mercado nacional à importação pelo início do Programa Nacional de Desestatização. Então, o programa de privatização das empresas nacionais. Então, o Plano Collor, ele teve início, foi encabeçado, foi criado pela economista Zélia Cardoso de Mello, né? Então, parente do Fernando Collor. Então, o plano que no início teve como boa aceitação pela população, acabou por aprofundar em recessão econômica, colaborando para a extinção, em 1990, de mais de 920 mil trabalhos, né, de postos de trabalho, e a inflação na casa do 1.200% ao mês. Junto a isso, houve denúncia de corrupção política e o envolvimento do tesoureiro do Fernando Collor de Mello das eleições, o Paulo César Farias, feito pelo seu irmão Pedro Collor de Mello, né, culminariam no processo de impeachment do seu mandato. Então, no caso, o que foi o plano Collor? Primeiro, ele mudou o nome da moeda, que era cruzado, vai voltar a ser cruzeiro. E com isso, ele vai confiscar as poupanças da população durante 2 anos. Então, e ele vai confiscar todo o valor da poupança, deixando nas contas apenas US$ 50. Então, isso vai fazer com que muitos problemas fossem, né, exaltados naquele momento. Então, o processo antes de aprovado, né, então, fez com que o presidente renunciasse o cargo no dia 29 de dezembro de 1992, deixando para o vice-presidente Itamar Franco, horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade fiscal, né, perdendo os direitos políticos por 8 anos. Então, de uma forma geral, o mandato dele teve essas questões, mas eu vou trabalhar um pouquinho as particularidades desse mandato. Né? Então, no caso, nós temos, né, essa charge que foi para comemorar ou lembrar, né, o Plano Collor depois de 20 anos, no caso em 2010, né, onde o Plano Collor ele visava o quê? Acabar com a inflação. A inflação ela era representada por um dragão que consumia o poder de compra do assalariado. Então, nós temos todo esse sistema aí implementado. Então, um dos motivos do impeachment do Collor foi a Casa da Dinda, que é uma mansão da família Collor em Brasília. Foi a escolha do então eleito presidente da República como moradia oficial na sua passagem pela presidência da República. Então, anteriormente, né, a Casa da Dinda era a Casa de Piragi. Né, a Casa de Piragi, quando o ex-governador do Rio Grande do Sul, né, do Rio Grande do Norte, Silvio, né, Pisa, né, Pedroso, passou a exercer o cargo, né, de subchefe da Casa Civil do governo Juscelino Kubitschek e, né, do governo João Goulart. Então, construindo a residência no setor da mansão do Lago Norte. A mansão foi comprada por Arnaud Afonso Farias de Mello, né, no caso o pai do Fernando Collor de Mello, em 1964. Recebeu o nome da Casa da Dinda em homenagem à sua avó materna, a dona Leda Collor, né, então mãe do ex-presidente, a esposa, né, de Arnaud, então senador. Então, no caso, nós temos toda essa afetividade. Então, o Fernando Collor de Mello, ele escolheu a mansão como uma opção contra a residência funcionais, no caso do Palácio da Alvorada ou a Granja do Torto, que em sua concepção era a escolha de Marajás. Imediatamente, né, se tornou rota de grandes grupos turísticos escolares que compareciam aos montes no domingo, esperando ele deixar a sua mansão para fazer o seu tradicional Cooper, né, sua caminhada, sua corrida em passos mais rápidos por 30 minutos. Então, nós temos todos esses elementos aí, né, que vai ser, né, um dos motivos para a cassação. Bem, então, nós temos aqui essa charge do período, né, onde um promotor iria entregar a CPI, né, o pedido de CPI, na Casa da Dinda. Essa charge ela foi meio recortada, mas em cima estava escrito Casa da Dinda.
Então, cuidado com o leão. Né? Então, no caso, né, os promotores vão, né, ter problemas dentro desse momento. Aí nós temos uma foto, né, do Collor dentro de uma Elba, né? A Elba era um carro sedã da Fiat daquele período e foi o único carro que gerou alguns problemas para o Collor, né? Então muitos historiadores falam, né, que a Elba ela foi a motivadora do impeachment. E essa foto foi uma foto atual, né? Porque o Fernando Collor de Mello ele vai ter os seus carros confiscados, né, pela Receita Federal por conta, né, de não pagamento de impostos. E de lá saiu uma Ferrari, saiu uma Lamborghini. E para fazer uma comparaçãozinha básica, né, daquele momento. Lembrando que depois do impeachment, o Fernando Collor de Mello ele foi eleito como senador por Alagoas e ele vai, né, presidir a comissão de ética do Senado. Então, as políticas nacionais, como é que elas são realizadas. Então, o movimento Caras Pintadas. Então, os Caras Pintadas foi um movimento estudantil brasileiro, desculpa, né, que foi realizado no decorrer do ano de 1992, que teve como objetivo principal o impeachment do presidente do Brasil, na época, Fernando Collor de Mello. Então, o movimento baseou-se na denúncia de corrupção que pesaram contra o presidente e ainda em suas medidas econômicas impopulares. E contou ainda com a adesão de milhares de jovens, né, de todo o país. Então, o nome Cara Pintada referiu-se à principal forma de expressão e simbólica do movimento, as cores verde, amarela e preta no rosto dos manifestantes. Então, no caso, né, nós temos que pensar o seguinte. Um pouco antes do impeachment, o Fernando Collor de Mello ele fez um pronunciamento em rede nacional, onde ele pedia para os seus apoiadores, para os simpatizantes do seu governo, saíssem às ruas pintados, né, com roupa, né, de cores, né, da bandeira nacional. Só que, como uma resposta, os opositores vão sair com camisas pretas e com o rosto pintado de verde e amarelo. Então, isso vai dar o apelo, né, do apelo, né, para que o Congresso, né, votasse o seu impeachment. Então, aqui nós temos, né, os jovens, isso em 92, né, então teve muita participação de estudantes secundaristas, né, então estudantes do que hoje nós chamamos, né, de ensino médio, então pedindo o que o Collor fosse, né, sofresse o impeachment. Bem, então o impeachment. Então, em meados de 1991, a denúncia de irregularidade começaram a surgir na imprensa envolvendo pessoas do círculo próximo do Fernando Collor, como ministros e amigos do presidente, até mesmo a primeira-dama, a Rosiane Sarney. Em entrevista à Veja, em maio de 92, o Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, revelou o esquema de corrupção que envolvia o ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, entre outros fatos, né, comprometedores para o presidente. Então, no caso, o Paulo César Farias, ele era considerado, né, o tesoureiro ou aquele que iria organizar o Caixa 2 dentro da campanha do Fernando Collor de Mello. Então, em meio à forte comoção da população, né, e instalada no dia 27 de maio de 1991, a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a responsabilidade do presidente sobre os fatos, né, divulgados. E no dia 1º de julho, a CPI começa aos seus trabalhos com forte cobertura dos meios de comunicação. Então, a Globo ela vai fazer o acompanhamento quase que instantâneo dos atos. Né? Então, isso vai fazer, né, com que o processo do impeachment do Collor fosse algo midiático, né, muito semelhante ao que foi o da Dilma no período, né, de 2016. Então, a entrevista para Isto É, né, publicada no dia 1º de julho, uma matéria confirmada na edição seguinte, na revista do dia 8 de julho, né, na qual o Heriberto França, motorista da secretaria do Collor, revela que ele próprio pagava as despesas pessoais do presidente com dinheiro de uma conta fantasma, né, mantida pelo Paulo César Farias, reforçando a tese do irmão do presidente. Então nós temos todo esse cenário de corrupção que vai minando a sustentação do Fernando Collor de Mello. Então, no dia 2 de setembro, é aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, proposta por Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo
né, Levenere Machado, impulsionado pela maciça presença do povo nas ruas, como o movimento Cara Pintadas, que nós já falamos né, um pouco mais atrás. Então, no dia 29 de setembro, por 441 a favor e 38 contras, a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment do presidente, que é afastado do cargo. Então, a presidência é assumida no dia 2 de outubro pelo então vice-presidente Itamar Franco. No dia 29 de dezembro de 92, Collor ele vai renunciar o cargo de presidência da República horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade, né, tendo seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Foi a primeira vez da história da República do Brasil que o presidente eleito com voto direto era afastado por vias democráticas. Então, no caso, né, tem alguns historiadores que acreditam que foi golpe também, né, por conta que, como ele renunciou, o processo não deveria seguir, mas tem vários historiadores que também vão colocar que esse processo foi um processo midiático, mostrando que os parlamentares eles buscavam novas práticas políticas também. Então, com isso, né, nós temos, né, o processo de impeachment. O Fernando Collor de Mello, nesse sentido, ele foi derrubado pelas vias democráticas, coisa que os seus antecessores, né, que foram também derrubados, eles tinham sido derrubados por forças, né, ilegais, na forma de golpes, né, e por aí foi indo. Bem, então nós temos a charge do período, né, onde vai gerar o humor, né, entre as pessoas, né, então no caso, as urnas vomitando de volta o voto no Collor e o povo dando, né, a descarga no Collor. Então, o humor na década de 90, ele era muito diferente do que nós temos hoje. O humor, ele era muito mais ácido. Então, programas de televisão como Cacete e Planeta, entre outros programas de televisão que não tinham essa linha tênua, né, do bom comportamento ou do democraticamente correto, ele vai implementar essa questão do quê? De humor ácidos, né? Então, nesse sentido, né, o Fernando Collor ele vai ser retratado de várias formas e a propaganda vai fazer, né, com que ele sofresse o impeachment. Né? Então, no caso, o Collor ele puxando a cordinha da própria descarga, então dando tchau para as pessoas. Né? Lógico, ele vai ficar 8 anos fora da política, mas depois ele voltará como senador da República pelo mesmo estado de Alagoas. E o Itamar Franco. Né? A escolha do Itamar Franco foi uma escolha que vários historiadores vão colocar como uma escolha decisiva para o vice-presidente, porque o Itamar Franco ele não era carismático. Né? Tem muitos relatos que falam que o Itamar Franco ele era um político turrão, resmungão, então ele não era popular. Mas, né, como o presidente tinha que escolher um vice-presidente, no caso o Itamar Franco, pelo PMDB. Então, a escolha foi por conta, né, dessa participação desse partido grande nesse momento. Então, ele era bacharelado, né, em engenharia, na Escola de Engenharia de Juiz de Fora, em 1954. Ele ingressou na carreira política em 1958, quando filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Foi candidato a vereador em Juiz de Fora e, posteriormente, em 62, a vice-prefeito, não obtendo êxito em nenhuma das tentativas. Então, no caso, ele não foi eleito para os cargos que ele iniciou a sua carreira política, tanto como vereador e como vice-prefeito de Juiz de Fora, da sua própria cidade natal. Então, com o início do regime militar no Brasil, ele filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, sendo prefeito de Juiz de Fora de 67 a 71 e reeleito em 72, quando 2 anos depois, renunciou ao cargo para se candidatar ao Senado Federal em 75. Então, ele tem uma vida política bem, né, ligada ao estado de Minas Gerais. Então, ele ganhou influência no MDB, assim sendo eleito vice-líder do partido em 76 e 77. No início da década de 80, com a pluralidade dos partidos políticos, ele se filiou ao Partido Democrático Brasileiro, né, no caso do PMDB, que era o sucessor do MDB. Em 82, ele foi eleito ao Senado novamente, defendendo a campanha dos direitos já, votando no candidato de oposição Tancredo Neves para presidente nas eleições presidenciais de 85. Migrou para o PL, o Partido Liberal,
em 86, ano em que concorreu ao governo de Minas Gerais, mas foi derrotado, voltando para o Senado. Bem, em 88, uniu-se ao governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, para lançar uma candidatura à presidência da República, ele como vice-presidente pelo Partido da Reconstrução Nacional. Então, Itamar Franco, como vice-presidente, divergia em diversos aspectos da política econômica financeira adotada pelo Collor, vindo a retirar-se do PRN no início de 92. Então, seguindo o impeachment do presidente, ele assumiu interinamente o governo, né, o papel de chefe de Estado e chefe de governo no dia 2 de outubro de 92, e o papel do presidente da República no dia 29 de dezembro do mesmo ano. Então, durante seu governo, ele realizou o plebiscito sobre a forma de governo no Brasil, né, que resultou na permanência da República, né, da República presidencialista no Brasil, e durante seu mandato foi implementado o Plano Real. Nós vamos discutir esses dois temas mais detalhado um pouquinho mais para frente, mas é bom a gente pensar o seguinte: o Itamar Franco ele era um político que ele não tinha o mesmo apelo carismático do que o Fernando Collor de Mello, mas ele também divergia de várias questões políticas e econômicas que o Fernando Collor de Mello ele colocou no nosso país. E com isso, ele vai sofrer muito durante o seu mandato. Bem, então, um dos atos também bem importantes do governo, né, do Itamar Franco, foi a questão da criação do movimento de produção de carros populares. Então, ele vai convencer a Volkswagen a retomar a produção do Fusca. Mesmo o Fusca sendo um carro muito antiquado e as máquinas, né, o maquinário da Volkswagen tiveram que ser totalmente readaptados para voltar à produção do Fusca. Mesmo assim, foi ele que abriu a possibilidade da construção, né, dos carros populares no Brasil. Então, a possibilidade do povo brasileiro começar a consumir automóveis. Então, o Itamar também tem esse título que é importante de nós, né, ressaltarmos. Então, o mandato. Então, o Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção, né, e sofreu um processo de impeachment no Congresso e foi afastado do governo em 92. Itamar assumiu interinamente a presidência no dia 2 de outubro de 92, sendo, né, formalmente aclamado em 29 de dezembro de 92, quando o presidente Collor renunciou. Sua equipe de governo era composta majoritariamente por mineiros, então foi chamado de República Pão, né, pão de queijo. Então, o Brasil estava a meio uma grave crise econômica com a inflação, né, crescente, evoluindo a 472%, né, por mês em 91, né, para 2.477 em 93, a maior da história do Brasil. Itamar trocou o ministro da Economia várias vezes, até Fernando Collor de Mello assumir o Ministério da Fazenda em 19 de maio de 93. Em abril de 94, Fernando Henrique Cardoso renunciou ao cargo de ministro para se candidatar à presidência da República nas eleições presidenciais, tendo sido eleito já no primeiro turno. Então, Itamar Franco exerceu o mandato do dia 1º de janeiro de 95, né, então ele exerceu até, né, o 1º de janeiro de 95, quando passou o cargo para o seu sucessor. Né, então, um dos casos mais intrigantes, né, porque o Itamar Franco também ele era um solteirão, né, e no caso, no Carnaval de 93, teve o caso, né, com ele como uma modelo famosa naquele momento, onde eles apareceram muito próximos, né, no Sambódromo do Rio, e começavam a lançar umas certas questões que eles teriam um relacionamento com ela. Mas, né, nós teríamos, né, o Brasil, às vezes, ele se pega a pequenas coisas, não a questão da capacidade do político, mas sim a sua vida pessoal. Né, isso é um problema também que nós devemos levar em consideração no nosso país. Então, plebiscito de 93. Então, em abril de 93, foi cumprido o que era previsto na Constituição de 88. Então, o governo realizaria um plebiscito para a escolha de forma do sistema de governo do Brasil, no caso, 30% dos votantes não compareceram, porque o plebiscito ele era facultativo, ou anularam o voto. Dos quais compareceram, 66% votaram a favor da República, contra 10% da monarquia. Né? E no sistema presidencialista, recebeu 55% dos votos
né, a passo de que o parlamentarismo e o sistema, né, de preferência do Itamar Franco obteve 25%. Né? No caso, depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, mas é importante a gente frisar o seguinte. Então, no caso, né, o Brasil ele é um país extremamente conservador. Então, no caso de 93 do plebiscito, tem vários monarquistas que hoje dizem que o governo ele colaborou para a derrota da monarquia e a permanência do presidencialismo no Brasil. Então, o Brasil continuaria sendo governado por um presidente com os poderes executivos. Então, em função do resultado, manteve o regime republicano presidencialista a tentativa de que a ressurreição, né, de forma de que o governo monárquico veio pelo deputado Antônio Henrique Bittencourt da Cunha Bueno, pelo Partido Social Democrata de São Paulo, membro da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição. Então, foi uma tentativa, né, de você devolver a monarquia que tinha sido retirada do poder em 1889. No caso, né, então, o plebiscito, ele impediu essa retomada. Então, aqui, né, nós temos o que significou isso? Né? Então, existiu esse embate entre a volta da monarquia e a permanência da república. Então, sempre levando em consideração, né, que houve campanhas eleitorais, houve o apoio de uma grande parte das figuras públicas que pediam a continuação da república, entre outras coisas. Né? Então, nós temos que levar em consideração tudo isso que estava acontecendo naquele momento. Bem, o Plano Real. Então, o Plano Real ele foi um programa brasileiro com o objetivo de estabilização das reformas econômicas, iniciada no dia 27 de fevereiro de 94, com a publicação da medida provisória 434, implementado no governo Itamar Franco. Tal medida provisória instituiu a Unidade Real de Valor, a URV, estabelecendo regras de conversão no uso monetário, iniciando a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, o real. Então, essa unidade real de valor, ele vai acompanhar o valor do dólar durante esse período de implementação. Porque os outros planos econômicos, eles não foram tão eficientes, porque eles eram simplesmente cortar os zeros das moedas. Já o plano real, ele tinha como base a dolarização da economia no primeiro momento. Então, é equiparar a moeda nacional com o dólar, que é a moeda usada pela economia até os dias de hoje. Então, o programa foi a mais ampla medida econômica já realizada no Brasil e tinha como objetivo principal o controle da hiperinflação que assolava o Brasil. Então, utilizou-se de diversos instrumentos econômicos e políticos para a redução da inflação, que chegou, né, a 46% ao mês em junho de 94, época do lançamento da nova moeda. Então, no caso, nós temos, né, uma inflação de 46% ao mês. Né? Então, isso vai ser, né, um dos motivos. Então, a idealização do projeto e a elaboração das medidas do governo, né, e a execução das reformas econômicas monetárias contaram com a contribuição de vários economistas. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele vai organizar uma junta de economistas, né, para a elaboração desse plano, e reunido pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Então, aqui nós temos a foto, né, do momento onde o plano real, ele foi lançado pelo Itamar Franco, né, e, né, o presidente Itamar Franco autorizou os trabalhos dessa maneira, né, em restrita na máxima extensão necessária para o êxito do plano. Então, e o que tornou o ministro da Fazenda o homem mais forte e poderoso do seu governo? Então, o candidato natural à sua sucessão. Então, no caso, nesse momento, não existia ainda a lei da reeleição, que só foi aprovada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, né, alguns historiadores apontam, né, que quando o filho é bonito, todo mundo quer ter a paternidade. Como o Plano Real deu certo, ou diminuiu drasticamente a desigualdade econômica no país, os dois políticos estavam disputando quem seria o pai do Plano Real. Então, isso vai levar o racha desses dois políticos. Assim, né, o Fernando Henrique Cardoso, né, que esteve na frente do Ministério do Trabalho até maio de 93, né, de maio de 93 a
março de 94, elegeu-se como presidente da República no mesmo ano, em primeiro turno. Né? Então, Fernando Henrique Cardoso foi o presidente da República naquele momento. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Né? Então, esse período da história, ele marca, né, a nossa história até os dias de hoje. Né? Então, no caso, não é que o Brasil estava nadando em braçadas, mas o Brasil ele vai mudar o seu patamar, como diria o Bruno Henrique. Né? Então, nesse sentido, né, o Brasil vai mudar o seu patamar econômico, né, e vai gerar alguns avanços econômicos naquele momento. Bem, gente, então era isso. Agradeço a todos por continuarem até agora, né, me ouvindo, porque é um vídeo bem extenso, né, mas é preciso esmiuçar os casos para a gente poder entender o que aconteceu naquele período, de grandes turbulências, entre outras coisas. Então, ó, gostando do vídeo, deixa o like aqui, né, agradeço a todos pela paciência, né, aqueles também que não forem inscritos, né, então se inscrevam no canal, vamos fortalecer esse momento, né, de nós continuarmos estudando, né, esses períodos da história que é tão importantes para nós. Muito obrigado e até a próxima.